Os distúrbios alimentares afetam e muito a vida das pessoas, principalmente os mais novos. Pesquisas apontam que olha esse número, em cada 5 jovens de 6 a 18 anos apresenta desordem alimentar, Tice. E agora no quadro Você, o Doutor, o médico de família, Dr. Antônio Spreuser, que já está aqui a postos, ele vai tirar todas as dúvidas sobre os sintomas, as causas e os tratamentos mais eficazes contra os chamados transtornos alimentares, como a bulimia, a anorexia nervosa e a compulsão alimentar. Não é isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Tia. Eu já quero começar fazendo a primeira pergunta, né? Como que a gente pode identificar os transtornos alimentares, doutor? Bom, para a gente identificar esses transtornos alimentares, normalmente quem passa pelo problema, a paciente ou o paciente, eles vão chegar e vão pedir ajuda. Muitas vezes, quando isso não acontece, os próprios familiares vão fazer esse papel. E por quê? Porque na maioria das vezes acontece uma distorção da imagem. Você é atleta, você é magrinha, tudo bem, mas existe a distorção. Quando se olha no espelho, você está gorda, obesa, pele ruim, cabelo caindo, e na verdade não existe isso daqui. Isso é uma distorção. E nos homens é igual. O homem está bombado, forte, magro, atleta, mas quando ele se olha no espelho, ele vê isto aqui. É fora da realidade, tem uma distorção. O corpo está bonito, mas o cérebro não está bem. Então, já que eu estou falando em cérebro, dá uma olhadinha no que acontece lá dentro. Normalmente no nosso cérebro, todas as células nervosas, elas se comunicam com as outras por intermédio de substâncias químicas, chamadas neurotransmissores, que são essas bolinhas amarelinhas que vocês estão vendo, e isso ocorre a sinapse. Essas substâncias químicas, serotonina, dopamina, isso dá felicidade, alegria, vontade de comer, vontade de viver. Mas, às vezes, pode acontecer isso que vocês estão vendo, uma diminuição e um desequilíbrio desses neurotransmissores. E, além dessas substâncias químicas, existe o cortisol, que é produzido na glândula suprarrenal, nas glândulas, né, esquerda e direita. E esse cortisol é o hormônio do estresse. Quanto maior o cortisol na corrente sanguínea, mais estresse, mais ligado a pessoa vai ficar. Com isso, altera o apetite, altera a condição de você se alimentar. E isso que produz esses distúrbios alimentares na parte química do nosso corpo. Doutor, e quais são os principais distúrbios alimentares? Os principais são compulsão alimentar. Na compulsão você come sem controle. Você não tem fome. Você já comeu um prato, mas não tem fome. Mas continua comendo, continua comendo. Existe um outro distúrbio que é a bulimia, onde você come, sai da mesa e vai induzir o vômito ou até diarreia. Tem um sentimento de culpa, né, isso, doutor? culpa e vergonha. Como que eu comi e estou desse jeito? Culpa e vergonha. Então você vomita. E o terceiro, anorexia. Na anorexia você vai inventar tudo para não comer. Eu sou vegana, eu sou alérgico ao leite, eu não posso comer ovo, a textura do alimento não é boa na minha boca, eu não vou comer, e você não come. E você não come e não tem fome. Você fica se enganando o tempo todo, e né, o doutor? corpo vai sentindo muito isso. Isso pode levar até a morte, porque esses casos, como a gente acabou de ver, são graves. Agora, e tem que ver. Tem que avaliar, né? Tem que ver e as pessoas têm que também tomar, tomar consciência. conta, né? Tomar consciência disso. Agora, quais são as principais causas desses distúrbios? As principais causas dos distúrbios alimentares são esses daqui, olha. Primeiro, esse desequilíbrio de neurotransmissores que eu acabei de mostrar. Segundo lugar, hereditariedade. Atualmente nós descobrimos alguns genes responsáveis, inclusive na família. Famílias que têm o problema podem ter também, manter o problema. Gatilho psicológico. Você pega psicologicamente, você quer ser igual àquela artista que você viu. Então você vai fazer tudo para copiar esse exemplo. E o bullying. Então você chega na escola, te chamam de gordinha, de gordinho. Na própria casa que você mora, os pais, os familiares, fazem bullying às vezes. Então vocês que são pais, cuidado com o bullying. Melhora a autoajuda do seu filho, não piora a autoajuda. Tem que melhorar, falar que é lindo, que é bonito, que vai ajudar. E não falar o contrário. Nossa, como você está magra, está horrível, está gordinha, que é isso? Isso piora muito. Doutor, e quais são as complicações dos distúrbios alimentares? Bom, as complicações eu vou mostrar para vocês de uma a uma agora. Vamos começar falando da compulsão. Quais são as principais complicações da compulsão? A primeira é a obesidade.
você vai ganhando peso, mas sem perceber que você está ganhando peso. E aí vem as consequências disso, como o diabetes. E esse diabetes, ele fica completamente sem tratamento, porque você nem sabe que você tem diabetes. Você vai comendo, vai engordando, tendo diabetes e, consequência, hipertensão arterial. E o pior é que você não trata a hipertensão. Por isso que essas doenças são graves, porque você não sabe que você está doente. E, finalmente, doenças articulares. Você não sabe porque você tem dor no joelho, no ombro, na articulação, por causa do excesso de peso. Então, essa é da compulsão. Vamos dar uma olhadinha agora na bulimia. Quer dizer, você induz o vômito. Então, vamos ver as principais consequências. Em primeiro lugar, esofagite. O ácido passa no esôfago e na boca e vai lesando. Como você vomita várias vezes por dia, pode até sangrar. Cárie nos dentes, porque o esmalte, a proteção dos dentes vai embora de tanto vômito que você faz. E gengivite também. Então dói, você não consegue mastigar. Já que eu estou falando de mastigação, inflamação da língua e da orofaringe. Você tem faringites de repetição. Você não consegue engolir mesmo, você começa a emagrecer cada vez mais, porque inclusive tem problemas gastrointestinais, como a gastrite, a esofagite e até a gastrite hemorrágica. Pode ter úlcera e pode sangrar. Além desses quadros de complicação, agora eu vou falar da anorexia. Então, a anorexia tem como um dos gatilhos a perda da menstruação. A mulher não menstrua. Por quê? Os hormônios estão todos desregulados. Segundo lugar, osteoporose. Os ossos começam a ficar frágeis. Aí você fala, nossa, doutor, mas em um mês? Não é mês, são anos que a pessoa não come. Então, isso dá osteoporose. Desmaios com frequência, porque não tem açúcar na corrente sanguínea, não tem líquido na corrente sanguínea. Já que eu estou falando em líquido, nem água toma, pode desenvolver insuficiência renal. Então, chega no hospital desnutrido e com insuficiência renal, necessitando até fazer diálise, muitas vezes, para manter a vida. E como eu falei, esses casos são muito graves e podem levar à morte. Agora, doutor, na maioria dos casos, né, a pessoa ela tem que fazer um acompanhamento durante a vida toda, né? Sim. E como que isso funciona? Quais cuidados que essa pessoa ela precisa tomar? Boa pergunta. Normalmente, nos quadros que você tem aquela obsessão por comida, tem que comer, tem uns medicamentos que a gente controla essa compulsão. Mesma coisa a depressão. A depressão também é um gatilho para você ter distúrbio alimentar. Então, o uso de antidepressivos. Atividade física com prescrição médica, porque tem muitas pessoas com distúrbio alimentar que não saem da academia, ficam 6 horas treinando, 8 horas treinando. Então, atividade física com prescrição. Em terceiro lugar, psicoterapia, um ponto importante. Terapia cognitivo-comportamental e terapia familiar, pai, mãe, até quem passa pelo problema, todos juntos para tentar melhorar o quadro. E por último, mudança no estilo de vida. E não é só mudança em quem tem distúrbio, é mudança da família. Você, pai e mãe, vocês estão sendo exemplo para aquela adolescente. Então, cuidado com o que você come, cuidado com o que você fala, a mudança é em todo mundo. Doutor, a gente mostrou que pesquisas indicam que 1 em cada 5 apresentam um distúrbio alimentar. É um número que é altíssimo. Muito grande. E o que é que pai, mãe responsável deve ficar atento para identificar se um filho ou uma filha tem algum Boa distúrbio pergunta. alimentar? Então, você que tem família, presta atenção nesses primeiros sinais. Primeiro lugar, refeição rápida demais. Está todo mundo comendo, a pessoa come e já sai da mesa. Aí você fala, mas como? Você vai sair e você não comeu nada. Segundo lugar, evita fazer refeição com a família. Pega o prato e leva para o quarto. Não vai comer nada no quarto, mas fica isolado. E isso traz o quê? Isolamento social. A pessoa não consegue conviver em grupo, não consegue conviver com a sociedade. Porque todo mundo está comendo e bebendo, mas essa pessoa não vai fazer isso daí. E por último, cuidado com as redes sociais. Essas redes sociais, as pessoas se unem muito na rede social para pertencer a grupos. E esse é o problema. Então, se cuide, tome cuidado, porque tem tratamento e é muito importante. Muito obrigada, doutor Prazer, Sprois, por mais essa aula aqui, viu? É um prazer estar com Obrigada. vocês. Olha, depois do programa, doutor Sprois, você vai para as redes sociais do Hoje em Dia para conversar com vocês, né? Tirar todas as dúvidas. Muito obrigada. Semana que vem estaremos juntos novamente. Boa semana, obrigado. Doutor.